cima. Que o céu do Senhor venha nessa noite trazer uma palavra maravilhosa para nós, né? Vamos orar. Todos dando glória, glória, glória. Altíssimo e eterno Deus, Pai de poder de misericórdia, Jesus, toma meu servo nas tuas mãos, Senhor. Usa ele, Pai, na autoridade do teu Espírito Santo, Deus Santo e poderoso, aleluia. Abençoa grandemente, abre a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ouvir, entender, compreender a tua palavra nessa noite, Pai, para a honra e a glória do teu santo nome. Fica conosco, Pai, aleluia. A bênção chegou, Jesus está aqui, com o seu poder o mal vai sair. O anjo de Deus aqui se acampou, na nossa casa a bênção chegou, a bênção chegou, Jesus está aqui, com o seu poder o mal vai sair. O anjo de Deus aqui se acampou, na nossa igreja a bênção chegou, aqui na igreja a bênção chegou. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Senhor, posso falar bem alegre do Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta nesse irmão, daqui a pouco já vamos orar e nós vamos meditar a palavra. Deus, você vai. Eu vou passar aqui para a minha esposa a sua participação, e depois nós já iremos meditar na boa palavra de Deus, a palavra que nos orienta cada momento a mais. A boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. E aleluia. Graças a Ele. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja da Santa Paz. Vamos lavar o quarto 141 para glorificar o nome do Senhor nesta noite. Vamos louvar 141 para glorificar o nome do Senhor. Aonde guiai-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, como ferida sobre a cruz. E a
porque reconhecemos que teve um que nos comprasse naquela cruz do Calvário. Porque nós sabemos, igreja, que aquele que foi ferido pelos nossos pecados, pelas nossas misérias, ele nos amou tanto, é para nós repetir e meditar todos os dias. O amor de Cristo é incomparável, é um amor singular, por pecadores que não mereciam nada. Vamos nessa noite orar e apresentar os doentes, os aflitos, os necessitados. Glorioso Deus Santo, aqui estamos na tua presença. Oh Pai amado, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Oportunidade única, Senhor, de estar na tua presença, na tua casa, junto com os teus servos, Senhor, tua serva. Venha Jesus, guardar nossas vidas, nos lavar, nos santificar na tua presença. Meu Pai, nessa noite eu te apresento os doentes, os aflitos, os desesperados, meu Pai, aqueles que estão no leito de dor. Meu Deus, são todos doentes, Senhor, são todos necessitados. Eu te apresento a cada uma, cada homem, cada mulher. Também te apresento os médicos, Senhor, os enfermeiros. Oh, meu Deus, tantas enfermidades na terra. Mas o Senhor diz a tua palavra que minhas pragas. Tenha misericórdia de nós, abençoa a tua igreja. Unge os teus servos, os teus filhos, Senhor, para fazer a tua obra, Senhor. Ajuda nós a fazer o teu querer e a tua vontade. Meu Deus, venha abençoar o teu servo que nessa noite vai trazer a tua palavra. Faz o teu querer, Senhor, faz a tua vontade. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Já vamos meditar na palavra de Deus. Capítulo 4 da Epístola aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo 4, vamos meditar na palavra de Deus, versículos 14 ao 16. A Epístola aos Hebreus. Vamos já meditar nela, nessa boa palavra, a palavra de Deus. A Epístola aos Hebreus. Vamos essa meditação da boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. A Epístola aos Hebreus está próximo do livro de Tiago. Tiago, capítulo já no próximo livro de Tiago. Nós vamos para o capítulo 4. A Epístola aos Hebreus. Vamos meditar nela, palavra que nos alimenta constantemente. Encontraram, vão procurando para junto nós meditar bem nesta boa palavra, que é a palavra do Senhor nosso Deus, é o alimento. É a palavra que nos alimenta. A palavra, ainda mais nessa época tão importante, a palavra do Senhor nosso amado Deus. Encontraram? Então vamos à meditação desta boa palavra. Na minha Bíblia está escrito: Cristo é o superior ao sumo sacerdote do Antigo Pai, mesmo Testamento. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Diz aqui a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Pode sentar, minha esposa já orou, nós já oramos, vamos à meditação da palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus
para a nossa alimentação, nosso ânimo e confiança. Sempre a palavra nos traz não só o escrito na letra, mas o escrito dentro dos nossos corações, para que a palavra seja não somente na vista da letra, mas na virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dedo de Deus em nós, que aponta Cristo como superior. Os sacerdotes do Antigo Testamento, e a palavra nos exorta que é esse líder que nós temos. A palavra nós é um sentido geral para a igreja, para os que recebem a boa palavra. Isso nos enriquece muito. E aqui a palavra nos mostra que depois que vem a expressão do Antigo Testamento, dos textos acima, agora traz uma declaração bem rica. Por que bem rica? Porque já temos esse sumo sacerdote, uma pessoa que nos dá o direito de chegar diretamente a Ele. No Antigo Testamento, quem examinava o povo? Para nós é aplicado o efeito da palavra, para entender o que a palavra está entendendo hoje. Se não estão compreendendo, isso é para nós, é compreender que não é mais comunicado de segunda, mas de primeira classe. No Antigo Testamento, quem examinava o povo era os para que possamos a compreender o que a palavra está falando conosco. Agora é conosco. E no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles examinavam o povo, eram o intermediário entre o povo e Deus. O sumo sacerdote, que era um tipo de Cristo, Jesus, entrava uma vez no ano no Santíssimo Lugar para interceder pelo povo e também por ele. Ele entrava com sangue de animais, diz aqui no Hebreus capítulo 9, versículo 3, 4, 5 e 6, e eles entravam usando sangue de animais, que era uma cerimônia, representava o sangue de Cristo para a remissão dos pecados, mas era cerimônia. Vocês estão compreendendo ou não? É preciso que compreendamos para que sintamos o efeito da sua palavra. A palavra, ela é Deus demonstrando a sua atenção para a igreja. É Deus revelando a sua palavra atenciosamente para cada pessoa. Por isso que nós temos que ter essa sensibilidade de honra dada por Deus relacionada com a palavra. Então, enquanto houve o ministério dos sacerdotes, que eram somente da tribo de Levi,
o povo vivia uma vida restrita, muito limitada, porque eles precisariam procurar o sacerdote para resolver seus problemas. Me lembro bem quando Jesus curou aquela mulher que é bem conhecida na Bíblia Sagrada, e ela possuía o fluxo de sangue. Qual foi a atitude de Jesus? Foi liberar instantaneamente, Lucas 4, 8, verso 46, mais ou menos assim. Ele disse para aquela mulher: Jesus, vai em paz, a tua fé. Mas, segundo o Código de Levítico, capítulo 15, depois que aquela mulher fosse curada, ela precisaria ficar ainda 7 dias de isolamento. Depois de 7 dias, ao 8º dia, ela levaria um casal de pombinhos e rolinhas para o sacerdote, e ele fazia expiação, fazia sacrifício pela sua cura. Aí, ao 8º dia, ela era estabelecida com 2 significados: a cura da sua enfermidade e o acesso social. Aí ela podia cumprimentar alguém, dar um abraço em alguém, entregar alguma coisa para alguém, porque agora ela estava limpa da sua imundície. Vocês estão compreendendo? Está em Levítico capítulo 15, versículo 28 ao 31. Ela ficaria 7 dias isolada, fora da sociedade, porém curada, mas não estava ainda liberada para ter acesso à sociedade. Sabia disso? Sabia? Porque é preciso saber para que valorizemos aquilo que Deus está fazendo por nós, fez por nós. E a palavra está nos explicando. Agora, quando ela chegou perante Cristo, Jesus, ela não podia tocar nele, podia? Porque estava imunda. E quando ela tocou em Jesus, Jesus não ficou imundo. Em Levítico capítulo 15, 20, diz a palavra que todo objeto que a pessoa tocar, todo local que ela se assentar, se tornaria imundo. E quem tocasse nela também se tornaria imundo. Agora os irmãos analisam bem a facilitação que o Senhor trouxe para nós, como ele disse na prática. O fardo do jugo dele é suave, o fardo mas é na prática. Não é apenas na teoria somente, é na prática mesmo. E de repente ela recebeu o comunicado, transferência instantânea. Vai em paz, a tua fé. Então não tem mais a repetição de 7 sacrifícios. Cessou ali. Apesar que muitos hoje ainda usam. Porém, não é o correto ensinado pela Bíblia. A palavra hoje está justamente no assunto direto. Funciona diretamente. Todos os dias. Diz aqui a palavra: visto que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Um sacerdote. Diz a palavra: Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou foi o primeiro homem a penetrar no céu dos céus. Sabe? Enoque
e Elias foram levados para o céu, mas não o céu que Jesus chegou. Quero até dar uma referência nisso, no capítulo 3, como sempre nós leremos a Bíblia, recapitula, capítulo 3 de João, verso 13, lê para nós, irmão Joel, se for possível. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Louvado e glorificado é o nome do Senhor da glória. Bom para nós. Isso. Então vamos ler, né? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Isto, olha que maravilha para nós. E ele, Deus, nos revelou. Ninguém subiu ao céu da intercessão. No contexto bíblico. Senão o Filho do Homem desceu do céu. Quando Enoque, tanto Enoque quanto Elias subiram aos céus, mas naquela época eles marcavam presença e o paraíso estava embaixo. Depois da ressurreição de Cristo, o paraíso que estava embaixo, desde a guerra, houve guerra nos céus. Aí o paraíso chegou ao terceiro céu, só que não chegou ao céu dos céus, aonde Jesus penetrou. Por isso que João escreveu com testemunho verídico de Cristo, dizendo: ninguém subiu aos céus, senão o Filho do Homem que está nos céus. Fala de presença, a sua presença e a sua onipresença aqui na terra e no céu ao mesmo tempo. Jesus, o Senhor da glória. Os irmãos, avalia bem como a palavra de Deus nos enriquece de uma maneira toda especial. E agora vemos aqui Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, acima dos céus. Para os pais da igreja primitiva, existem 5 céus. Para os judeus, são 3 céus. E para os humanos cristãos, 7. E para nós? 3. É 7. Para nós, porque o apóstolo Paulo, ele foi até o Terceiro. até não é o final, tem sequência. Não é isto? Tem uma sequência, ele foi até o terceiro. Isso, quer dizer, que ele foi até o paraíso. Mas acima do paraíso está o céu dos céus. Glória a Deus. O céu da intercessão. Aqui nesse culto, há vários cultos, tanto da nossa igreja e outros, tem o candelabro, tem candeeiro. O candeeiro, ele possui quantos braços? Então, e o tronco, 8. Então, Deus, porque o número 7, ele é plenitude. É o número da plenitude de Deus, é o número do completo de Deus. O número 7 não se dá divisão. Ele é único. E o número 7 representa algo que Deus fez, mas de maneira única. Ele nem dá divisão e também não é perfeito. O número 7 é perfeito, porque o número 7, ele está sob o domínio do número 8. Não é fugindo do assunto, é essa interpretação. Quando Cristo encontrava com os discípulos de uma grande multidão, lá no capítulo 6 do Evangelho de João, e disseram para Cristo: aqui está um rapaz que possui 5 pães e 2 peixes. 5 e 2,
E Jesus? 8. É um número que quase não se fala. Parece que o número 7 ficou substituindo o número 8. Mas não, o número 7, ele é regido pelo número 8, que é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Jesus, o Senhor da glória. Eu quero dar mais um ênfase sobre isso. Jesus, o Senhor da glória, ele foi circuncidado ao 8º dia. É o número supremo, é a supremacia, é a primazia de Cristo. É bom para a igreja sentir este efeito sobre Cristo, no sentido direto. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Se os irmãos olharem bem sobre a entrada e a morte de Cristo em Jerusalém, ele entrou em Jerusalém no primeiro dia da semana. E ele ressuscitou dali 8 dias, chamado Domingo da Páscoa. E ele entrou no primeiro dia da semana, conhecido como Domingo de Ramos. Até pela tradição romana, porque quem dominava naquela época era Roma. Então eles arquivaram muitas coisas. Por que Domingo de Ramos? Que era o primeiro dia da semana em que Jesus entrou em Jerusalém e eles estenderam galhos de ramos e palmeiras, suas vestes. Para quem preste bem atenção, é uma expressão científica que glorifica a Deus em nós. Deus é glorificado em nós através da sua palavra. Então, ele entrou em Jerusalém até a sua ressurreição, foi um período completo de 8 dias. Está compreendendo? Quando nós vemos as alianças existentes, nós estamos hoje na 8ª aliança. 8ª aliança, sabia disso? Essa 8ª aliança, ela começou, as primeiras frases das alianças, começou lá no Éden. Houve a aliança da inocência, foi quebrada. Depois veio a aliança edênica, foi com o Éden também, foi quebrada. Depois veio a aliança com Noé, foi quebrada a aliança lá na Torre de Babel. Aí veio a aliança abraâmica, é a 4ª. Essa aliança foi violada quando Israel chegou no pé do Monte Sinai, trocando a graça pela lei. Complicou tudo e até hoje a nação ainda sofre. Sobre a 5ª aliança. A 6ª aliança, aliança com a Palestina. Israel poderia se dar muito bem e não receber castigo se eles não se aliassem a outras nações pagãs e não ultrapassassem as fronteiras palestinianas. Mas nós vemos na história da palavra, Israel foi para onde? Foi Babilônia. Se tornou em Ezequiel como lá de ossos secos, desprovidos, por causa da quebra da 6ª aliança. Estou abreviando devido ao controle do horário. Deus fez a aliança com Davi, a aliança davídica, a aliança que revelava a chegada, ou seja, o descendente de Davi, como a chegada do Filho de Deus, o nascimento de Cristo, dos descendentes de Davi. A 7ª aliança está em Amós, capítulo 9, verso 11. Mas a aliança feita com Davi também foi violada através depois que Salomão morreu entre Jeroboão, aquele jugo pesado, e a história é bem conhecida, no capítulo 10 de 1 Reis em diante, e houve a quebra da aliança, que houve a divisão das tribos. Uma nação transformou-se em 2 nações, tornou-se em 2 nações, por causa de quebra de aliança, discórdia, jugo pesado. Aí, os profetas, eles tinham aquela visão.
aquela visão padrão. Sabe o que é visão padrão? Que Jesus visado de uma maneira na vida de uma maneira na vida de todos os profetas. Hoje nós somos o quê? O que é que nós somos hoje? Servo de Deus e também profeta. Por isso que a palavra ela transmite segurança, transmite garantia, a palavra. De uma maneira só, todas suficientes que meditam nela. E na visão de Amós e de outros profetas, viria um homem que restituiria as tendas de Davi que caíram. E reedificaria, como tinha prometido, nos fundamentos da doutrina. Fala de quem? De Jesus. Aí, a oitava aliança. Essa oitava aliança é justamente fundamentada, realizada no ministério de Cristo. Os irmãos podem avaliar, que está acompanhando os comentários, sabe quando Jesus ele saiu das águas batismais, ele foi para o deserto para ser, mas não advertido pelo Pai. O Pai nunca aconselhou, olha, vigia, cuidado. Não, a expressão que nos enriquece hoje, do filho para o Pai, é que estava o líder da oitava aliança e a eterna aliança, conduzido para ser tentado pelos mesmos líderes. Pelos mesmos tentadores, melhor dizer, especializado em tentar e derrubar líderes. Porque com o querubim, Jesus disse, eu coloquei para proteger. Então viria alguma coisa que contrariar. Com Adão ele disse, olha, não coma do fruto proibido. Mas com Jesus, o servo de Deus, filho de Deus, Deus, no sentido geral, ele ia caminhando para o deserto, para ser tentado, e a palavra foi taxativamente correta. Eis aí o meu filho amado, e que o meu prazer está nele. Glória a Deus! Nada de advertência. Os irmãos acompanharam a expressão mais resumida, mas já houve quebra de 7 alianças. Não contando as alianças paralelas. Agora o homem da oitava aliança está lá na glória, me atendendo, te atendendo, me confortando, te confortando, e com espaço aberto para chegar a Deus. Oh, aleluia, glorificado é o nome do Senhor da glória. Visto que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus que penetrou nos céus. Então agora não tem mais, está tanta coisa contando aqui para o outro, agora você vai direto. Está ligado no trono da graça. E aqui a palavra diz, retenhamos coisas a nossa confissão. Retenhamos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja bem, diz aqui a palavra de Deus. Por que Jesus não teve pecado? Porque o ensinamento ele é cristocêntrico, é Cristo no centro do trabalhar de Deus e Deus trabalha disso. Uma criança, antes que ela nasça, ela tem pecado, ou não? Tem ou não? É chegar ao conhecimento. Alguns crentes dizem que não. Talvez não entendeu bem o assunto. Ela tem pecado antes de nascer? Tem ou não? Por quê? Pecado do sangue. Porque a herança hereditária vindo de Adão
ela passou por todo o sangue humano. E ninguém escapou, lá no Salmo 51, verso 5, o salmista exclama com entendimento de Deus, definição, dizendo: porque a iniquidade em formato de pecado me concebeu a minha mãe, falando sobre o pecado congênito. Porque estamos comentando que aceitar Cristo com entendimento é a felicidade do cristão. Ele sabe o que está recebendo, sabe o que está desfrutando e glorifica sempre a Deus. Agora o anjo disse o Gabriel disse a Maria, ela questionou como pode ser assim, não sou casado com esse varão, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí já não tem mais parentesco congênito com Adão. Ele é puro desde os céus até a terra, em todos os lugares, e ele teve semelhança do pecado, mas sem pecado. Cresceu, decaiu às vezes seu semblante, como Isaías capítulo 53 declara, mas sem pecado. Esse é o líder que temos. Esse é o Cristo, você pode confiar nele, mas numa ação já direta, não é? Chegamos, versículo 16, chegamos com confiança ao trono, a fim de alcançarmos a cor misericórdia e sermos ajudados em tempo oportuno. Hoje é um tal de levar a pessoa a si mesmo, é um tal de contar a vida do outro. Deus me falou que sua vida está assim, 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 mas agora porque você não aprendeu. Aprenda você mesmo chegar diretamente a Deus. A palavra nos diz que quando falta o temor de Deus, entra também outras divergências. Porque já que nós temos o direito de chegar ao trono da graça, isso só assiste quando a pessoa tem o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, e Deus enche a pessoa do Espírito Santo, e agora encontra duas pessoas ou mais pessoas, não para um contar a vida do outro, mas para fazer comentários bons. Não, está em Malaquias 3, versículo 3 também, 16, 3,16. Os que temem ao Senhor, para cada um com o seu companheiro, e o Senhor atende o outro. E ao memorial escrito, então, entre esses 9 escritos, que é relacionado aos escritos de Deus em nós, 8 escritos. Tem também o livro escrito no livro das memórias, mas é para os que têm a Deus para comentar. Por isso que Paulo disse assim, ó, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do... Para qual finalidade? Comentar. Falar, comentar. Eu sou profeta, você também é profeta. Deus me fez sacerdote, você também é sacerdote. Deus me fez rei, você também é rei. É rei com rei. É verdade, biblicamente falando, é profeta com profeta. Oh, glorificado é o nome do Senhor agora. Tem respaldo bíblico. É sacerdote com sacerdote. Compreenderam como é importante o ensinamento? Ah, Deus não falou alguma coisa aí a meu respeito. Agora você já tem esse direto, esse acesso direto. Cheguemos-nos com confiança ao trono das presentes. Graça é presente, glória a Deus. Adereçonado a quem não merecia nada, era só morte. Mas mediante a misericórdia de Deus, que não tem
expressão suficiente para concluí-lo. Agora nós estamos direto ligados ao trono e chegamos com confiança. Ele é absolutamente digno de confiança. Os que confiam no Senhor são como um monte que não, mas permanece. Por quê? Por que o salmista revela Sião? A garantia de tal maneira que Sião, na Bíblia Sagrada, representa o trono de Deus. Compreenderam bem? Se o trono de Deus abalar, os que confiam nele também serão abalados. Vamos ver esse resultado aqui no livro de Salmo 132, versículo 14. Depois que nós leremos bem a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Salmo de número 132. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Por isso que na palavra de Deus tem o seu significado importante. E nós não podemos desprezar a leitura desta palavra, porque quando estamos lendo a palavra, ela está lendo a nós. Quando estamos examinando a palavra, ela também está examinando a nós. Sabia disso? É uma realidade na palavra de Deus. Não sei se o irmão Joel quer ler Salmo 132, versículo 14. Isso. 13 e 14. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejo. Compreenderam bem? Sião. Então, é o que falta às vezes. É mais meditação na palavra, agora o enriquecimento. Os irmãos podem ver que no ministério da palavra não são muitos que se aconchegam, não é? Mesmo hoje está frio, mas não é a questão. Que a palavra, ela, se amanhã está frio, tem médico, a pessoa vai para o frio mesmo, vai? Agora a palavra é acima disso. E o versículo diz: e abençoarei abundantemente o seu mantimento, e fartarei de pão os teus necessitados. Faz dois sentidos: o pão da vida, que é Cristo, não é? O alimento cativo. Então, a nossa confiança. Por isso que a palavra diz: chegai perante o trono confiadamente. Confiar é não desconfiar. Confiar é a base, uma das bases da santidade. Porque quando você desconfia de Deus, está em pecado. E o pecado só sairá quando a pessoa passar a confiar, que é fruto do Espírito de Deus. Não se abala. Então você está certo que ele não se abala. Se os céus queimarão, a terra queimarão, mas o trono de Deus com a igreja fica. Oh, aleluia! Glorificado é o nome do Senhor agora. A boa palavra de Deus é a confiança. Então, desde logo que aceita Cristo, nós temos o selo do Espírito Santo imediatamente. E esse selo do Espírito Santo nos liga do coração ao trono. Aleluia! Dos nossos corações até o trono. Então, o dever do pregador, seja irmãos, é levar o povo ao trono. Eita Deus maravilhoso! Não é trazer o povo ao pregador, é levar o povo ao trono. Porque quando o pregador leva atrás da pessoa a ela começa a revelar coisas que não acontecem. Eu já ouvi muito isso. Eu estava viúvo, já falei isso recentemente.
Deus me preparou, casei com ela, minha esposa, e recentemente a pessoa dizendo, trouxe o povo para ela, para ele, e eu se vê muito hoje, ó, está assim aí que o povo gosta. Deus está curando a sua esposa, né? Está dando uma perfeita saúde, e ainda usa o nome de Deus para profanar. Aí eu disse, você está equivocada, a mulher já está morta. Misericórdia, mas é verdade, aconteceu, porque hoje a atitude da maior parte, não são todos, eles não querem levar o povo ao trono. Eles querem levar o povo, trazer o povo para eles. Eu vou lá porque fulano vai contar a minha vida. Eu vou lá porque é uma aventura, certo? Um já se erra outro. A gente observa muito isso, você compreende. É tão perigoso que causa esses problemas todos. E não são poucos, não. São muitos. Sei de caso que a irmã estava gestante e foi dito que era uma menina. Uma menina, e depois ela comprou o berço, comprou enfeite de criança. Quando nasceu um homem, menino. Desviou o profeta, o pai e a mãe. Está vendo os resultados de quem usa essa técnica de trazer o povo para si? É assim que está acontecendo. Mas a palavra, irmãos, a pregação é esta. Ela tem essa finalidade de levar o povo ao trono. Porque muitos não são ricos e não sabem o que tem. Não sabem o que é possui. Às vezes você comenta com o irmão, você tem 3 ministérios específicos na vida. Ele fica voando. Que às vezes não teve um princípio de ensinamento. Temos ou não? Quais? Então a irmã respondeu lá atrás, mas é importante que todos respondam, porque a doutrina padrão é o testemunho da lei moral de Deus, os profetas e a doutrina apostólica confirmada por Cristo. É edificado sobre o fundamento dos apóstolos, profetas e apóstolos. Como Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, e todo edifício bem ajustado vai crescendo plenamente para uso exclusivo do Senhor. Não se registra na Bíblia Sagrada contenda de profetas de Deus. No Antigo Testamento era um grupo de profetas. No Novo Testamento era um grupo de apóstolos. Depois que eles foram revestidos, também não se registraram mais problema uns com os outros. Então, nós estamos nesse tempo muito rico para servir a Deus. Aí a palavra nos diz que o Senhor, Ele é liberal. Ele dá uma alegria. Ele é liberal em dá-lo. Tiago expressa isso. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, peça com confiança. E ele não lança rosto a dar. Ele é liberalmente a nos dar, já nos deu esse direito de estar ligado lá no trono. Chegamos com confiança direto ao trono. A fim de alcançar misericórdia e ser ajudados em tempo oportuno. Então, o lugar onde estamos, Jesus junto. Assim que você vai meditando na palavra. A palavra está frio, Jesus está junto. Está gelado dentro de casa, Jesus está junto. Está debaixo do monte de coberta, é cristão, Jesus está junto. Está em cima do monte com humildade, o Senhor está lá. É muito lindo a palavra. Estão compreendendo? Você já viu esse juízo de maus pensamentos e maus interpretações, dizendo assim, se Jesus vir no inverno, muita gente vai ficar. Não tem isso na Bíblia, não. Às vezes falando coisa absurda, que não está escrito na Escritura Sagrada, e ainda diz, a Bíblia diz, ainda compromete o nome de Deus, profanando o nome de Deus.
Mas se Jesus vir no inverno, os que estão ligados ao trono subirão. Está compreendendo? Em qualquer estação da época, Jesus está com os perseverantes, ligados ao trono da graça. Nós tivemos esse comentário, esse ensinamento, até o presbítero estava junto, ele até pensava que era assim, não é? Ele até humildemente falou, olha, nunca mais eu vou falar isso. Não foi isso, né? Humildemente, porque nós vamos aprender com os outros. Chegou agora, meu querido? Bom, então foi isso, não é? Não tinha sua fala. Então, analise bem. Nós aprendemos essas expressões, são loucuras. Pregações totalmente loucura. O tema de hoje foi ligado ao trono. Ligado ao trono da graça mediante o sacerdócio perfeito, eterno, relacionado em Cristo, dado para o Pai, o sacerdote da oitava e eterna aliança. Glorificado é o nome do Senhor agora. Então é segurança máxima. É segurança máxima. Só se não quiser, porque é de graça, não é? Abre o coração e o coração é ligado daqui da pessoa até o trono. Exatamente. E esta boa palavra, ela continue trabalhando em cada coração. Quem trouxe a sua oferta, apresente aí, eu vou passar a palavra ao presbítero, como sempre. Mas, coisa linda é a palavra. É mais do que ele vê tudo na vida. A palavra de Deus que nos segura de maneira totalmente garantida. Senhor Deus, Pai poderoso, em Cristo Jesus, teu Filho, receba as suas ofertas, só tens preparado. Quem não trouxe hoje, mas trouxe hoje, já preparou outros dias, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Louvado e glorificado o nome do Senhor da glória. Aleluia e graças a Deus. Também Deus envelopes, se não quiserem pegar, pegue pela fé em Cristo Jesus, assim que Deus preparar, coloque sua oferta. É da fundação, né? Isso. Pegue. Por que devemos ajudar a fundação? Hein, irmãos? Por que devemos ajudar a fundação a viver? Hã? Porque somos abençoados. Você não vê quando a Maria vai falar sobre a fundação, ela nunca usa aquela expressão, eu já reparei várias vezes, ela nunca usa aquela expressão, você vai ajudar que Deus vai te abençoar, você vai ajudar que Deus vai te dar, não. Ela diz, Deus abençoou, abriu os corações das pessoas e tem ajudado a fundação. É uma pessoa de mente mais aberta. Compreenderam? Então você ajuda, porque Deus primeiramente abençoou. É a felicidade. Porque se nós cremos em Deus pelo que Ele faz, é uma crença secundária. Mas se cremos em Deus pelo que Ele é, e Ele é abençoador, abençoou, e agora as bênçãos são ministradas. É uma bênção de Deus. Amém? Então, pegue aí a palavra para o irmão. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Que maravilha. Maravilha. Deus abençoe o nosso presbítero Mantel. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, amanhã, sexta-feira, vai estar aqui o pastor João de Lima pregando a palavra do Senhor aqui amanhã. Amém? Então, contamos com todos vocês. Amanhã é o primeiro dia da campanha A Restituição de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então, contamos com todos vocês amanhã, sábado também, né?
O nosso irmão Raimundo vai estar aqui pregando a palavra de Deus também. E as irmãs, né? Aleluia, vou até avisar para as irmãs que sábado o grupo das irmãs vai estar ali no Jardim Santo André 3. Vai ter um congresso lá, né? Então o grupo vai lá no congresso no sábado. Por quê? No domingo é o nosso culto de missões, né, irmãos? Nós irmãos vai lá no sábado, porque no domingo é o nosso culto de missões. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vou ver se eu consigo trazer o computador, notebook que eu tenho em casa, para nós passarmos, irmãos, alguns vídeos que às vezes a gente assistindo dá um temor no coração. Aquelas crianças da África. O prefeito Manuel me entende, sabe o que eu estou falando? Irmãos, e não é fácil. Missões não é para qualquer um. Não, missão tem que estar no coração de Deus, no coração do homem. Missão, e tem que enfrentar muita coisa. Missão não é uma viagem turista, é missões. Né? E às vezes a gente só falando de missões e não saber como andam as coisas, né? Então vou ver se eu consigo trazer um notebook para a gente colocar aqui, para a gente ver alguns vídeos da África, a situação, que é para nós ver que às vezes nós reclamamos aqui de barriga cheia. Puxa vida, só tem ovo. Puxa vida, só tem. E a gente olhando, eu fico olhando isso. A primeira coisa que acende no meu coração é orar pelos missionários que estão lá. Enfrentando o ebola, que é uma das maiores doenças da África. Família aqui que não pode levar.